Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Peço desculpa, hoje a gente saiu para poder resolver muitas coisas e acabamos chegando um pouquinho mais tarde, por isso o vídeo está saindo só agora. E aí, já leu sua Bíblia? Já orou? Está tentando mudar? Eu espero que sim. Hoje é um capítulo muito especial, dia 25. Hoje capítulo 25 de Gênesis. Nós vamos rapidinho aqui meditar nesse texto que nós lemos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você focasse na providência de Deus, que está sendo demonstrada em todo o livro de Gênesis. A gente vê a providência de Deus na sua criação, na maneira como ele cuida de Noé no dilúvio. Nós vemos também a providência de Deus na formação do seu próprio povo. E é algo muito interessante, porque Deus ele não age de acordo com a lógica humana. Nós temos aprendido isso também. Deus escolheu um velho, uma velha senhora, já impossibilitados de serem pais de forma natural, para saírem de uma terra, irem para uma terra que ele iria mostrar. E já Deus revelando antecipadamente, antes de dar um filho a Abraão, dizendo que a posse daquela terra ocorreria, mas não seria no tempo dele, seria gerações seguintes. Então nós vemos Deus agindo de uma maneira maravilhosa, de uma maneira perfeita, seguindo o conselho da sua própria vontade. E a gente sabe, porque já meditamos na história, que Abraão esperou 25 anos. Então Deus mandou o filho da promessa, Isaque. Depois Deus pôs à prova Abraão, pediu Isaque e foi aprovado nessa prova. Deus já deu uma pista ali do que viria lá na frente. Um cordeiro substituiria aquele, né? Não só a Isaque, mas a todos os eleitos de Deus, todos que estão debaixo dessa promessa de salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus iria para o altar no nosso lugar para nos substituir. E aqui no capítulo de número 25, nós encontramos um dado muito interessante que sempre vai acontecer na Bíblia quando for iniciar uma história. Então, quando sempre aparece a genealogia ela é importante para introduzir uma história ou finalizar uma história anterior. Nesse caso aqui, quer mostrar que a história agora continua a partir de Isaque. Abraão já está avançado em anos, morre, teve o prazer de ver o seu filho, teve outros filhos, os quais ele afastou de Isaque para uma terra oriental, porque eram filhos de concubinas que ele teve depois da morte de Sara. E Isaque é aquele que continuará a descendência. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca. E Rebeca, apesar de ser aquela escolhida pela providência de Deus, era estéril. Olha que interessante. A providência de Deus guiou Isaque a uma mulher estéril. Isaque já estava com uma idade avançada para o casamento naquela época, 40 anos. E segundo a história bíblica que nós podemos observar, Isaque orou 20 anos por Rebeca, para que Rebeca pudesse dar à luz. Queridos irmãos, essa experiência, eu já passei por ela, a Cris, de orarmos para ter filhos. E no nosso caso foram 7 anos esperando, aguardando no Senhor. E pareceu muito tempo. Imagine para Isaque, né? E quando nós começamos a orar, aí nós não tínhamos nem 30 anos. Isaque começou a sonhar com a sua descendência com 40, que é a idade que eu estou hoje, né? Um pouquinho mais, estou com 41. Mas Isaque orou 20 anos e Rebeca concebeu. É interessante que nós encontramos Isaque como um homem, um dos patriarcas consagrados ao Senhor. Parece que Isaque era um homem realmente temente a Deus,
com um relacionamento profundo com o Senhor. Nós encontramos menção dele meditando, encontramos menção dele orando. É o único dos patriarcas que vai ter filhos com uma só mulher. Não há menção que Isaac tenha tido filhos com concubinas. Abraão teve, o Jacó terá, mas Isaac não. Isaac apenas com Rebeca. E ele orou por 20 anos, confiadamente. Eu digo, irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos numa situação em que nós oramos e ouvimos apenas o silêncio do céu, muitas vezes nós pensamos em desistir, pensamos em tomar atalhos. Quantas vezes eu e a Cris pensamos em desistir de ter filhos, em pensar de outra forma, em direcionar a nossa vida para outro momento. É claro que eram pensamentos assim que passavam em nossa mente e logo passavam como uma estrela cadente, né? Rapidamente na nossa mente assim, mas nós confiávamos que Deus queria, pela sua providência, nos conceder filhos. E a gente entendeu assim por causa do desejo que habitava o nosso coração. Era grande demais e era um desejo enorme de poder dar esse testemunho do poder do Senhor. E nós oramos confiados nas promessas de Deus. Eu queria dizer isso para você. Isaac, ele orou porque ele cria. Ele orou baseado nas promessas. Ele diz, olha, eu sou filho da promessa. Eu quero pedir para que o Senhor me conceda filhos com essa que o Senhor escolheu. Antes do meu pai morrer, o Senhor mandou que ele enviasse o servo trouxe, pertence à tua parentela. Com certeza passou na mente de Rebeca também algumas questões, quem sabe a possibilidade de imitar Sara, mas ela também creu. Isaac orou, lá diz orações no plural, foram muitas orações, e Deus concedeu pela sua providência, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Quem é pai de gêmeos sabe que a gente se sente muito especial quando Deus nos dá esse presente. Eu queria 3, vieram 2, está de bom tamanho. Quem sabe na próxima remessa aí vem 3 ou mais, né? E a gente ora muito para que Deus dê esse presente a muitos da nossa igreja, muitos desse grupo aqui que está. Você que sonha em ter filho, meu querido irmão, não desista desse sonho, vale a pena. Nós oramos, lutamos 7 anos e oramos, confiados no Senhor. E o Senhor atendeu o pedido do nosso coração. E nós temos 2 joias preciosas, que são a Lorena e a Giovana. E esse texto falava muito ao nosso coração quando nós estávamos esperando no Senhor o cumprimento dessa promessa. E Deus fez muito mais do que nós imaginávamos. Nós sonhávamos em ter pelo menos um filho, e Deus nos concedeu a bênção de termos gêmeos, como Rebeca aí teve gêmeos. E ela já percebeu que havia algo para se pensar acontecendo dentro dela. Os meninos eram agitados. E ela consultou o Senhor, e o Senhor disse, olha, tem 2 reinos dentro de você. O mais novo vai dominar sobre o mais velho. O mais novo vai dominar sobre o mais velho. Eu quero encerrar aqui para não ficar muito longo o vídeo, só para mostrar para vocês algumas coisas. Essas aplicações, inclusive, eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemo certa vez, em uma meditação que ele fez sobre esse texto. Ele fala sobre 3 pontos interessantíssimos. Ele fala sobre a fidelidade do Senhor no cumprimento das suas promessas. Deus não iria deixar Isaac frustrado naquilo que ele mesmo prometeu. Ou seja, tudo que Deus prometeu para você, meu irmão, vai se cumprir. Todas as promessas de Deus para o seu povo se cumprirá. Aquele promete que vai prover para você se você buscar o reino de Deus, dele. Aquele promete que vai fazer todas as coisas cooperarem para você. Tudo que Deus prometeu, você pode orar confiado que você vai receber. Você não pode pedir a Deus coisas que ele não prometeu. E você pode argumentar com Deus diante daquilo que ele prometeu. Falar, olha, Senhor, o Senhor prometeu que vai fazer todas as coisas cooperarem para o meu bem. Eu não estou conseguindo enxergar, me ajuda a ver.
Pede a Deus, pode pedir a Deus filhos, pode pedir a Deus conversão, pode pedir a Deus santificação, pode pedir a Deus reconciliação, perdão, né, para que haja perdão. Isso tudo você pode pedir, que é a vontade de Deus, e pode argumentar com o Senhor. Quem sabe Ele vai te conceder. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu quero, o Senhor prometeu, o Senhor faz, e eu creio. Conversa com Deus e pede ao Senhor. Você pode pedir ao Senhor com ousadia, porque Ele é seu Pai. O segundo ponto é para mostrar que tudo depende do Senhor. A providência do Senhor conduziu Rebeca a Isaac, mas Isaac casou-se com uma mulher estéril. Por que Deus não mandou logo uma mulher fértil e mandou Rebeca? Porque Deus quer nos ensinar que tudo depende dele. A genealogia de Jesus, se você ler, você vai perceber que ela tem a mão do sobrenatural. Toda criança sonhada na Bíblia e que veio com muita dificuldade foi uma bênção nas mãos do Senhor. E assim Deus também, Ele iria estar presente nessa história. O sobrenatural iria estar presente nessa história. Louvado seja o Senhor, que não conduz a nossa vida de maneira comum, mas nos dá experiências maravilhosas com o seu poder. Eu louvo demais o Senhor por ter passado por essa experiência de depender dele para ter filhos. Hoje eu posso dizer que os meus olhos veem o Senhor. E por último, irmãos, é a lição que nós vamos aprofundar ainda mais sobre a graça de Deus. Deus quebra protocolos. O protocolo daquela época dizia que o primogênito era o herdeiro, mas Deus vem dizer que não. O mais moço iria dominar o mais velho, porque Deus não segue a lógica humana. Deus não segue a lógica dos privilégios humanos. Deus escolhe as coisas que não são. Pela costume daquela época, Jacó não era o herdeiro, e sim Esaú. Mas pela graça de Deus, essa ordem é invertida. Deus escolhe quem não é para ser, para que a glória seja toda dele. E nós vamos aprender, né, muito com a história de Jacó. O texto aí já mostra que Jacó, comparado com Esaú, não era nada. Jacó era o menininho da mamãe que vivia nas tendas. Esaú era um perito caçador. Isaac tinha uma predileção por Esaú, mas Deus escolhe Jacó, porque Deus ele não é guiado pela aparência, mas ele vê o coração. Ele vê o coração. Ele é Deus de gente imperfeita como Jacó, como eu e como você. Então, meu irmão, deixa essa mensagem aqui. Ore baseado nas promessas de Deus. Acredite que tudo depende de Deus. Quando Deus mandar uma dificuldade na sua vida, não reclame, meu irmão, louve ao Senhor, porque Ele quer te dar uma experiência de crescimento sobrenatural. Creia nisso e acredite que a graça de Deus é quem conduz. Se você hoje, meu irmão, é um filho de Deus, se você é alguém hoje na presença de Deus, não pense que você é por si só, por si mesmo. Você é porque a graça de Deus te alcançou. É a graça de Deus que nos faz sobressair. Que Deus te abençoe. Um beijo. Estou com muita saudade de todos os irmãos. Ore por nós. Daqui a pouquinho nós estamos retornando. E vamos ter um ano maravilhoso aí na igreja de Lajinha. E agradeço a todos os irmãos que estão acompanhando e participando desse propósito. Deus abençoe em nome de Jesus.